Oi, pessoal! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à última live do ano. O último Mary Me Ajuda, que hoje ele é um pouquinho diferente. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui com a gente para falar sobre um assunto que, bom, ela tem muito mais autoridade para falar do que eu. Então, e eu tô muito feliz. Eu queria terminar o nosso ano em grande estilo. Eu acho que eu não poderia terminar de outra forma sem ser chamando esta pessoa que vai participar dessa live comigo. Não iremos dividir tela. Ela está aqui do meu ladinho, olha só que honra. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai falar a apresentação do tema, antes de qualquer coisa. O que a gente vai falar hoje aqui nessa live? Sobre aprendizagem motora. O que é aprendizagem motora? Como que a aprendizagem motora tá dentro da dança, principalmente da dança do ventre, que é o que a gente fala aqui. E como que... Bom, daí ela vai falar um pouquinho mais a fundo, mas como que a gente pode usar da aprendizagem motora para melhor ensinar, ter uma melhor didática, um melhor aproveitamento nas nossas aulas de dança do ventre e, principalmente, evitar lesões. Então, em primeiro lugar, meu nome é Mary Hesler, eu sou fisioterapeuta, instrutora de pilates, treinamento funcional, pós-graduando em medicina tradicional chinesa, bailarina de dança do ventre há 15 anos, diretora do grupo Gawase, e criadora do Physiobelly Dancer, que é a fisioterapia em prol da dança do ventre. Então, vamos chamar a nossa convidada de hoje? Bom, a nossa convidada de hoje, o nome dela é Dona Marta, doutora Marta Hesler. Vou chamar ela pra cá e ela que vai dar pra vocês, então, um pouquinho do... Se apresente, chegue mais pra trás. Aqui a gente tá num espaço pequenininho, tá? Então, a gente vai dividir um pouco. Fala teu nome, quem que tu é, o que tu faz da vida, o que tu muito fez da vida. Um pouquinho do teu currículo aí pro pessoal. Bom, meu nome é Marta Hesler, como ela já falou, né? Eu sou professora de educação física. Pode falar um pouco mais alto pra eles te ouvirem. Ah, tá. Lembra das tuas aulas na faculdade? Uma sala com 45 alunos, realmente a voz da gente exercitava bastante. Agora eu estou mais calma, a voz baixou. Bom, então a minha área é educação física, né? A minha especialidade é aprendizagem motora. Eu fui professora da URGS durante 33 anos, Faculdade de Educação Física, e no curso de dança. E agora estou aposentada, mas estou me dedicando a procurar formas de continuar passando esse tipo de conhecimento, como por exemplo aqui junto com a Mary, né? Então já tive um momento que eu tive as minhas lives, elas vão voltar agora no ano que vem, mas com uma carinha um pouco diferente. Eu tô sem óculos, vocês me conhecem bem, né? Mas eu vou colocar aqui fixado o Instagram da Marta Hesler, que daí vocês, como é que eu... Eles acompanham, né? Eles vão feito. Acompanhando pra ver. Pronto, aí daí deixa fixado. Então, vocês que quiserem começar a seguir a Marta, clica aqui embaixo que tá o Instagram dela. Fala um pouquinho da tua experiência profissional aí na sua vida. Pois eu vim desde 1985, né, dando aula na Faculdade de Educação Física, começou em Cruz Alta, em 89 eu vim para cá, né, fiz muita coisa em termos de disciplinas que eu ofertei, mas o meu coração é da aprendizagem motora, né, então... realmente eu me dediquei bastante esses anos todos, ainda me dedico a estudar bastante sobre o assunto. Agora estou estudando muito, né, para poder fazer essa nova live que vai ter uma cara diferente, né? Ela vai abordar as coisas além da percepção. Então, que hoje em dia tu pode.
Hoje em dia eu posso falar coisas que o mundo acadêmico não me deixava falar, né? Então, eu tenho estudado bastante, por isso que eu não tenho uma data ainda certa para voltar, mas certamente Mas a gente vai botar pressão, a gente vai botar pressão. Vai voltar logo. E conta um pouquinho do teu currículo aí pro pessoal, que esses dias... Doutora Marta é minha avó, né? Eu acho que todo mundo já sabe disso, eu moro com ela. E pedi pra esses dias, eu não sei se vocês sabem, né? Mas a minha avó, ela participa de uma parte. Agora a gente vai estudar para ver se participa mais do meu curso, né? Da outra fase da dança do ventre. Ela tem um bônus muito especial, né? No curso a gente agora vai ver se a gente não coloca mais um pouquinho de coisas. Hoje na live a gente vai falar bastante sobre isso. E ela veio me contar, eu pedi o currículo pra ela, perguntando, preciso do teu currículo pra colocar no curso. E eu não sabia que ela tinha dado aula em São Paulo. Conta um pouquinho, porque essa nem eu sabia. Pois isso que faz parte, né, da vida de um professor, né? Então... lógico que a minha casa-mãe mãe, pai, avó e tudo, é a URGS, né? Mas a gente recebe convites para trabalhar fora, né? Então, realmente, eu dei aula em curso de pós-graduação em Palmas, no interior do Paraná, em Marília, no interior de São Paulo, né? E ministrei muito curso, né, em congressos, em outros eventos da área da educação física, da área da educação, né? Mas isso aí faz parte da vida da gente. Bom, agora eu vou... Gente, a live é diferente um pouco das outras lives que eu trouxe ao longo desse ano, né? Por 2 fatores. Primeiro que os comentários, eles vão ficar sempre abertos, então... tanto que o nome da live eu coloquei aqui diferente, como um bate-papo, né? A gente tem o nosso roteirinho e tudo mais, mas a gente quis fazer bem à vontade, porque às vezes a minha dúvida é uma dúvida diferente da pessoa que queira perguntar, né? Eu vivo com essa pessoa há 27 anos, mas vocês devem ter muito mais dúvida do que eu. Então a gente vai abordar aqui o assunto da aprendizagem motora na dança do ventre, mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem aqui perguntar, que eu vou estar aqui lendo e sanando essas dúvidas para vocês. Então agora eu vou deixar um pouquinho com ela, eu vou ficar aqui analisando os comentários, porque a pessoa que é cega, perguntando pra doutora Marta o que de fato é aprendizagem motora. Enquanto um conteúdo acadêmico... fica mais de frente para a câmera, é uma disciplina, né, que envolve aspectos principalmente de ordem psicológica que interferem no processo de aprendizagem. Então a gente fala muito sobre aprendizagem, sobre técnicas e sobre conteúdos, mas às vezes esquece de que existem várias formas de se comunicar o professor com o aluno, né? Existem várias formas de apresentar o teu conteúdo, né? Aquilo que você vai efetivamente dar aula. Eu tenho formas alternativas, tem todos os aspectos que envolvem a questão da atenção, da motivação, né? Então, eu costumo até dizer que eu chamo um pouco a aprendizagem motora, para a pessoa poder entender melhor, mais ou menos como se fosse a psicologia da aprendizagem do movimento. Então, são todos aqueles fatores de ordem relacional entre professor e aluno, que envolve muito a parte emocional, que interferem nesse processo. Não adianta eu querer ignorar que eles existem, porque eles estão ali interferindo o tempo todo. Tá bom? Agora eu venho pra cá, ó. Eu tô sentada... se me pegam... Eu tava sentada em cima do meu derbaque. Olha só que pecado. Bom, é o seguinte, ó. Estão te pedindo pra ficar mais de frente pra câmera. Aqui a gente vai ter que se dividir assim, ó. Porque depois a gente... Tem prática, tá, gente? A nossa live, a ideia era trazer bastante prática aqui pra vocês. Pra sair, né, um pouco de só imaginação e teoria, e a gente colocar dentro, então, da dança do ventre. O que eu te faço de pergunta, vó, e que muita gente certamente também
quer saber o porquê que é importante se trabalhar a aprendizagem motora na dança do ventre, porque é o caso aqui que a gente está trabalhando. Qual a importância da dança, da aprendizagem dentro da dança do ventre? Olha, não é só dentro da dança do ventre, né? Na aprendizagem de qualquer movimento, na aprendizagem de qualquer modalidade de dança. Tudo que a gente fala aqui vale para qualquer modalidade, né? O que a gente percebe é o seguinte, é que tem algumas modalidades de dança, né, em que eu não vou dizer que a relação seja mais fácil, mas a partir do momento em que você trabalha de uma forma ou de outra, né, não vai ter um risco, né, de afetar esse processo com muita profundidade, né, a longo prazo. E na dança do ventre, assim como no balé clássico, como em outras modalidades de dança, uma falha do professor pode resultar num prejuízo a longuíssimo prazo, né? Muitas vezes você já passou pela vida desse aluno e esse aluno 10, 20 anos mais tarde vai apresentar as sequelas daquilo que foi feito de forma incorreta num determinado momento de aprendizagem. E agora é a parte que é dela mesmo, eu adoro essa explicação dela, acho isso muito legal. Como é que ocorre no cérebro e corpo essa aprendizagem? Eu sei que tu tem alguns slides aqui que tu pediu pra eu mostrar, quando tu quiser eu só boto. Certo. Mas essa parte é muito legal, eu não sei se vocês sabem também, mas a minha avó, ela participa também do curso de kinesiotaping, que a gente dá, na verdade, né, que é bandagem funcional. E também acontece muito essa questão da transmissão, né, neuromuscular. Então, essa é a parte, eu acho que pra mim é uma das mais importantes, não só na fala dela, mas como em qualquer tipo de aprendizagem. Como é que se dá a aprendizagem cérebro-músculo? Eu não gosto muito de comparar o cérebro com o computador, mas nesse ponto aqui eu acho que a ilustração cai bem para um bom entendimento, tá? Quando a gente nasce, né, o nosso cérebro é como se ele fosse um disco de computador, né, com os programas basiquinhos mesmo, né? À medida que você vai vivendo, experienciando os seus movimentos, vamos focar no movimento, né? Tá, Porque tem muita coisa por aí, tá? Aí vocês vão lá no Instagram dela, que tá aqui embaixo, que ela tem um monte de live falando sobre isso. Tá. Então a gente nasce com aquilo ali, e à medida que a gente vai se movimentando durante a vida, e esse movimento envolve uma coisa muito importante que se chama solução de problemas. São solução de problemas motores. O cérebro, o indivíduo começa a querer fazer as coisas, né? E o cérebro começa a procurar de que jeito que a gente vai fazer isso. Tu poderia dar um exemplo? Por exemplo, eu posso pegar você e sentar ali no chão? Claro. Eu vou fazer a média de um bebezinho de aproximadamente 5, 6 meses de idade. Não tem muita diferença de tamanho, né? Então, dá pra passar bem. Eu sento? Pode sentar. Cruza as perninhas na frente, assim. Não tão bonitinho assim, assim? mas esbudegadas. Isso aí. A mão então, pode apoiar, não? Não. Pode. Não tem, tá. Normalmente a criança está com a mão livre. Ah, tá. Né? Então eu tô assim. Então, a criança, ela senta, e a partir da posição sentada, que ela já teve a maturação do sistema nervoso para ficar nessa posição, ela vai partir para qual é a próxima etapa? Engatinhar, né? Mas só que, quando ela quer engatinhar, o que ela faz? Ela joga o corpo para frente. E por que não vai? Por que será que não vai? Porque tem duas coisinhas ali que atrapalham. São as pernas. Ela não sabe ainda, não existe uma programação na cabecinha dela para saber o que fazer com as pernas, tá? Então isso passa a ser um problema para o cérebro. E o cérebro vai tratar de criar conexões para enviar uma ordem que chegue aqui embaixo, solucionando o problema. Só que isso não acontece do dia para a noite, né? Vai devagarzinho. É uma perna que vai para um lado, é a perna que vai para o outro.
e tenta ir, né? Não adianta, nessa fase, papai e mamãe chegar lá, pegar a criancinha por aqui e botar de 4. Não resolve, né? Por quê? Porque o cérebro ele não constrói essa ordem motora, né? Se a pessoa for lá pegar e fazer. Então, o que papai e mamãe vai fazer? Chega mais para trás para ficar enquadrado ali. Papai e mamãe... Eu faço aqui, ó, na frente, para frente. Isso. Papai e mamãe vai fazer o quê? Vai colocar um objeto do interesse da criança. Tá ali. O que ela vai fazer? Ela vai tentar pegar, né? Ela vai esticar para frente e vai tentar pegar. E ela vai vindo para frente até uma hora que, de tanto tentar, né, ela acaba conseguindo deixar a perna para trás, o corpo para frente. Então, vocês prestem atenção. Normalmente, quando a criança está naquela posição e que ela bota o corpo para frente para alcançar alguma coisa, o que papai e mamãe faz? Aqui, filhinho. Não é isso que se faz. A criança faz beiço, ela chora, mas tem que deixar. Você tem que estimular, também não pode deixar ela desistir, né? Também não vai ficar 4 horas fazendo isso. Cada dia um pouquinho, né? Então tá, pode vir para cá, né? O que acontece nessa situação que eu mostrei para vocês? Todos os movimentos que a criança vai adquirindo ao longo da vida, né, eles se constroem dessa forma. Tem um problema. A D fez uma pergunta, ó. Existem ocasiões em que, de tanto repetir a mesma coreografia, conseguimos reproduzir sem que exija uma grande concentração. Tem relação com essa ordem motora? A ordem motora, quando a gente chega a isso que você falou, se chama automatismo, né? Eu automatizei o movimento. Quando você chega a esse nível automatizado, tá, o que acontece é que o programa, essa ordem motora, vamos chamar de programa motor. Existe uma teoria dentro da aprendizagem motora chamada programa motor, mas eu vou tratar o termo programa motor como a ordem pronta no cérebro para ser enviada para a musculatura se movimentar, tá? Então, de tanto você fazer, esse programinha está pronto lá, né? Então, na hora que desencadeia, ele vai embora. Lógico, a gente teria que aprofundar muito aqui, porque existem questões neurológicas fundamentais aí, né? Quando você está aprendendo a coreografia, qual é a área do cérebro, quanto de área do teu córtex está envolvida com isso? À medida que você vai automatizando, o que acontece com essa área? Ela diminui, ela aprofunda, né? Então, se você for analisar tudo que acontece no cérebro, aí a gente vai ter um curso de pós-graduação aqui, né? Então, não dá muito... Mas tem sim, tem a ver com um programa que foi criado para resolver o problema, dançar aquela coreografia, fazer aqueles passos, né? E que passa para esse nível que a gente chama de automatizado. É por isso que a gente não pensa mais no que faz. E tem uma coisinha muito interessante no... agora eu vou... Pode. Então tá. Aqui a gente deixa. Eu já falei pra ela, ai meu Deus, eu tenho que falar tudo em 1 hora. Eu falei, não, calma. Qualquer coisa, se a gente passar um pouquinho, eu corto, depois a gente publica. Fica tranquilo. Hoje, a última live do ano, é um bate-papo mesmo, é pra vocês tirarem dúvida, vamos lá. O que acontece, né, é que no momento em que você automatiza, esse programa, quando ele desencadeia, ele é muito rápido, né, para fazer as coisas. Então, experimenta um dia pegar esta coreografia que você já faz normalmente, tocou a música, você sai ali dançando, tá? Tira a música e faz devagar, como se você estivesse ensinando passo a passo para uma pessoa. Sem pensar muito, né? A gente não consegue, a gente trava. Parece que... E aí eu vou até colocar um caso que belly dancers aí, não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo porque eu faço coreografia, né, para os meus alunos, de acontecer o seguinte, aí até eu acho que tu pode explicar neurofisiologicamente como é que isso acontece. A gente repete, né, várias vezes a coreografia, a gente ensaia e pré-show, assim, a gente tá na coxia, né, esperando pra entrar, putz,
deu branco, não lembro mais de nada. Mas tu entra, toca a música e tu faz. Desencadeia. Mas isso que eu estou falando é para mostrar o seguinte: quando você tem o programa automatizado, ele na hora que desencadeia, ele vai naquela velocidade que você automatizou. Então, se você tentar fazer mais devagar, gente, é a mesma coisa que decorar o número do CPF. Se você decora por dezena, por centena, se você tentar dizer de outro jeito, você trava na metade do caminho, se chegar na metade. Né? É complicado. Então, no movimento é assim. Por exemplo, hoje em dia eu sou uma seguidora do budismo, a gente tem mantras que a gente recita em tibetano. Né? Só que aquilo pega uma velocidade e você automatiza daquela forma. Aí vem alguém e diz, não, mas fala devagarzinho para eu tentar aprender. Não sai. Né? Não sai por quê? Existe realmente toda uma explicação neurológica por que isso acontece. Né? Só que realmente é muito profundo, né, para a gente trabalhar. Eu estava na explicação neuro... Tá aí. Então, quando eu fui responder ali... Não, sem problema. Gente, se vocês tiverem também mais perguntas... Não, pode fazer. Mandem, fiquem bem tranquilos. Ela me trazendo de volta para o assunto que eu estava falando, tá tudo bem. Se eu estivesse sozinha, tá Lembrando que estamos aqui com uma boneca humana para práticas, tá? Então, se vocês quiserem, a gente tem um teatrinho que a gente vai fazer... falando de 3 principais movimentos daqui a pouco para vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a outros movimentos, eu posso mostrar para ela e ela falar e corrigir em mim sem problema nenhum. Tá bom. Então, quando a gente nasce, né, e vai vivendo, à medida que a gente vai tendo esses problemas motores para resolver, né, no momento em que o cérebro vai buscar a solução, ele começa a criar uma rede entre os seus neurônios. Tu quer que eu tá? Eu vou mostrar aqui o slide só para que a gente vai falar em rede, ficar entendido do que eu estou falando. A primeira, azul. Essa. Então, ó, tá ali o cérebro, né? O córtex cerebral. O córtex, ele é composto, né, por neurônios. Né? O neurônio está ali do lado para vocês olharem, tem um neurôniozinho ali. Só que são bilhões, né, lá dentro do cérebro, e esses neurônios eles se conectam entre si. Tá? Então eles vão criando, à medida que eles vão se conectando, eles vão criando uma rede. Mostra o slide da rede. Aí, ó. Então, isso aqui, visto assim, microscópio eletrônico, né? Você está olhando a coisa muito de perto. Isso aí, na verdade, acaba formando, né, uma massa que, no final das contas, você vê como o encéfalo, né? Então, essa rede aqui, ela vai se formando, essa conexão que os neurônios fazem, eles vão fazendo, não nasce pronto isso. Não nasce, ele vai como eu disse, é um programinha basiquinho, é o que está pronto quando a gente nasce, né? Basicamente no sentido da nossa defesa e sobrevivência. Tá? Mas o resto vai se formando à medida que você vai solucionando problemas para se movimentar. E tu acha que isso tem a ver com estímulos que se dá ao longo dos anos? Sim, tudo. Todo estímulo que o bebê tem para rolar, para engatinhar, para andar, né? Só que não pode ser uma coisa que você vá e faça, né, com a criança. Né? Você dá o estímulo, como eu mostrei, bota o objeto na frente, deixa ela ir, porque na medida que ela vai indo, neurônio tal resolve que tem que juntar com neurônio tal e vai fazendo a rede. No amadurecimento da criança, isso é muito comum, ele forma uma rede que faz o movimento que não era bem, que não chegou a resolver o problema. Até porque nessa fase a gente ainda tem o problema da mielinização, que é a maturação do sistema nervoso. Né? Ele não maturou ainda, ele não está formado, então dá muito curto-circuito. A ordem sai do cérebro, vem para a boca, mas sai do cérebro, vem para a boca, quando chega aqui vai para trás.
Né? E às vezes acontece isso até quando a gente já é adulto, né? Vamos ser bem sinceros aí. Já guardar refrigerante no armário, guardar o copo na geladeira e assim por diante. Bom, mas então na parte motora, né? Então tem essa característica. Lógico, estou falando aqui de um desenvolvimento infantil, só que mesmo além, né, daquilo que o próprio meio ambiente oferece, porque, gente, aprendizagem é uma coisa que a gente tem 24 horas por dia. Ah, mas e quando eu estou dormindo? Aprende também. Ah, é? É, a gente aprende também. Muita coisa, às vezes você sonha quando acorda e diz, não vou fazer isso não. Até com sonho a gente aprende. Né? Então a gente está aprendendo o tempo todo. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer, a nossa vida é solucionar problemas o dia inteiro. Né? Tudo que você vai fazer, né? Existem aqueles que a solução já está pronta, né? Você já aprendeu, você aplica, né? Mas as coisas vão, um dia não é igual ao outro, então tem adaptações para fazer, cada adaptação é um novo processo de aprendizagem, e aí chega a uma aprendizagem formal, que é quando o aluno chega e vai aprender uma modalidade esportiva, vai aprender uma modalidade de dança. Né? Então, aí entra o papel do professor. Ele precisa levar para o seu aluno problemas motores para o aluno resolver. Né? Então, normalmente, o que o aluno faz? O que o professor faz? Ele chega... Quer que eu sirva de... Não, agora não. Agora não precisa. Não. E o que ele faz? Ele, hoje nós vamos aprender o passo tal. Ele demonstra o passo. Ele explica o passo. O aluno vai tentar copiar o passo. Né? Então, isso todo mundo faz. Agora, não termina aí. Eu não posso virar as costas para o meu aluno. Né? Existe o complemento, né, desse processo que eu descrevi, que é fundamental para que as coisas deem certo. É você orientar, demonstrou, explicou, aluno copiou, você vai orientar o aluno. Em que sentido? Corrigir as coisas que não estão certas. Aí entra o famoso feedback. E entra isso que eu estou chamando de orientação. Ora, não precisa... vou escrever para não esquecer esse nome. Não precisa. Né? O que você faz? Você orienta. Se eu estou orientando, aquilo é uma orientação. E daí que está o problema, né? É na hora da orientação saber como orientar. Saber como orientar. Que parece que o foco, né? O foco hoje é exatamente falar um pouco sobre orientação, né? Porque tem a questão do feedback também, que o feedback basicamente você vai dizer tá certo ou tá errado, como é que tá certo, o que tá certo, o que tá errado, né? Agora, na hora que você vai efetivamente corrigir, você vai dar... não adianta só eu dizer, você tem que fazer assim. Você fez assim, tá errado. Você tem que fazer assim. Aí o aluno vai tentar fazer e não consegue fazer e você fica olhando, né? Aí chega o bendito do ponto de interrogação que o professor diz, mas e aí, o que eu vou fazer? Né? Quantos professores procuram a gente... Né, para dizer, eu estou vendo que está errado, eu explico de novo, eu faço de novo, e não adianta, o aluno não consegue fazer, entender aquilo ali, fazer aquilo ali, né? E aí é que entra o nosso... Que é o problema. Aí é o seguinte, na pergunta de agora, eu acho que é a prática do como ensinar. Como orientar. Como orientar, eu acho que essa é a palavra melhor. Porque ensinar você já ensinou. Agora você vai orientar no sentido dele conseguir fazer certo. Bom, eu vou pegar... A gente conversou ontem, né? Sobre 3 movimentos... Antes de você falar dos movimentos, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Claro. Você demonstrou, explicou, o aluno copiou. Se ele fez direitinho, tudo bem. Segue o barco. Né? Bate palminha, motivação, gostei de ver, muito bem, é isso aí, faz de novo, né? Aí ele vai repetir, para quê? Para começar a automatizar,
Para chegar ao que a Dê falou. Para chegar à automatização é caminho de repetição, gente. Não é bem assim. Então, o problema surge é quando o aluno não fez certo. Você explicou de novo, ele não entendeu. Às vezes até ele acha que entendeu. Muitas vezes ele diz pro professor, vem cá, mas eu estou fazendo o que você está me dizendo. Aí você tem que mostrar. E de preferência nem mostra no espelho, porque é muito complicado. Você está fazendo e já está percebendo se está certo ou está errado. Né? Filma. Mostra para ele, quando ele colocar dúvida. Não precisa fazer isso uma regra. Mas quando o aluno duvidar, às vezes ele duvida sem falar. Ele olha para tua cara assim, como quem diz, né? Essa daí viajou agora, né? Então, você filma e mostra. Agora, como é que nós vamos corrigir? Eu preciso abrir a minha cortina para uma pessoa que tá aqui. Meu Deus, tem um ser. Pronto, chegou. Ela não consegue ter uma live que não esteja nós aqui, que ela não participe também. É uma gatinha preta. Bem conhecida por aqui. Então, é isso que a gente vai ver agora. Bom, tá? Ontem a gente estava conversando, eu peguei 3 movimentos básicos da dança do ventre, que a gente aprende, né, no primeiro ano ali da dança, e que acontece o mesmo erro nesses 3 movimentos, tá? É o mesmo erro que ocorre pelo mesmo problema, tá? Mas são 3 movimentos, então, diferentes. Olha, gente, eu sou muito chamada. Ela gosta de chamar atenção, vocês viram? Bom, é o seguinte, o primeiro movimento que a gente pegou, que a gente vai trabalhar, é o movimento chamado de contração glútea. Vocês que me acompanham sabem bem que eu gosto bastante desse movimento, não só como fortalecimento físico, mas também para entender que ele é a base de muitos outros movimentos, como os outros movimentos que a gente vai ver aqui. Então eu peguei um movimento de base, que é o básico egípcio, que é a contração glútea. Ela tá agora tentando sair, né? Ela não sabe o que ela faz. Bom, então o que acontece? A contração glútea, que é esse movimento, ele é o movimento inicial, ele é o primeiro movimento que a gente tem, que vão gerar outros movimentos. Então esse primeiro é um movimento inicial de base, depois eu vou colocar um movimento complementar, que é a batida lateral, e depois o básico egípcio. Todos eles partem do mesmo movimento, que é a contração glútea. Bom, vamos lá, eu sou Mary, eu sou professora, chego no meu aluno e começo a explicar para ele que eu quero que ele faça, então, uma contração glútea, certo? Só que eu vou tentar fazer de maneira que todo mundo faça, tá? Como eu já fiz muitos anos da minha vida, antes de ter passado por uma aprendizagem motora. Bom, repetindo o movimento. Eu estou de frente para o espelho, meus alunos estão lá atrás. E o que normalmente acontece com alunos que acabam não tendo essa propriocepção? Compensação. Olha a diferença que tem no movimento do joelho e no giro do quadril. O movimento que eu queria que ele entendesse é sem rotação. Ele não tem compensação, certo? Aqui eu tô pegando um caso de alguém que não vou falar propriamente dito em musculaturas, tá? Eu vou falar em geral. Eu preciso que o meu aluno faça isso, mas o meu aluno tá rotando. Doutora Marta. Pois é, aí tem 2 situações que a gente pode utilizar. Primeiro, tentar atuar em cima da questão da propriocepção, tá? Então, ele está olhando o movimento de perna e ele vai repetir o movimento de perna e não entendeu o que é a contração glútea. Então, você pode chegar, né, e dizer para ele, né, coloca a mão aqui em mim e agora faz o movimento. O professor faz o movimento e o aluno está aqui sentindo.
Agora bota a mão no teu e faz o movimento. E para quê? Para que ele possa sentir o que é a contração glútea. Outra coisa, ele já está começando até a contrair, mas não está conseguindo deixar de girar. Por mais que a gente diga não gire, não gire, não gire, ele acaba girando. Então aí esse é o lado do bom professor. É aquele que consegue criar estratégias. A gente não segue cartilha, a gente não procura receita pronta. A gente olha o profissional que sabe o que está ensinando, ele vai saber que estratégia ele pode usar. Nós vamos dar exemplo aqui, tá? Mas pode existir milhões de formas de fazer de acordo com a cabeça de cada um. Desde que você resolva o problema, tá pronto, tá? Então, o que vai acontecer? O professor pode pegar, por exemplo, né? Eu colocar, deixa eu ficar numa situação que eles possam ver, né, o que eu estou fazendo. Mas quer ficar na diagonal? Não sei se vai dar para eles verem. Vamos lá. Então, o que eu posso fazer? Eu não assim, vou... Vocês vejam o seguinte, quando eu exemplifiquei aqui, bota a mão no glúteo, é o aluno botando a mão no professor. O aluno, ela é aluna. Eu sou aluna agora, tá? Eu sou professora e ela vai botar a mão aqui para sentir o meu movimento do professor. Depois ela vai botar a mão no dela para sentir o movimento. Agora, o professor vai chegar aqui e vai dizer assim, ó, faz o movimento sem encostar nas minhas... Eu tô com a mão aqui atrás também, tá? Ó, tá de lado aqui, ó, na frente e atrás, tá? Tá, com uns 4 dedos de distância aqui. Então, faz o movimento sem encostar na minha mão. O que vai acontecer, ó? Ele vai bater. Então, o que eu vou dizer? Não encosta, tá? Ele vai encostar um bocado, até a próprio ato de tocar, né, já vai trabalhando a propriocepção no sentido dele tentar segurar para não ir. A outra alternativa que você tem, aparece a parede aqui? Sim, vou botar aqui. Uma outra alternativa, encosta na parede, faz um movimento encostado na parede. Não tem como girar, ó. Não pode desgrudar o bumbum da parede. Tá? Aí vai indo e consegue fazer. Lógico que vocês, com a vivência que vocês têm na área da dança, você fala, mas então eu posso fazer tal coisa. Então eu posso. Claro, desde que você, professor, não toque a mão no aluno. Essa é a dor de cabeça que a gente tem, né, em várias modalidades de dança. No balé, principalmente. É a história do professor pegar o bracinho da criança, do aluno, para que ele faça o movimento. Tá? Não faça isso, porque na hora que eu pego e levanto e trago para a posição, tá? Não está se formando uma rede de neurônios aqui, um comando neuronal para fazer esse movimento. Ele não precisa, ele está do cérebro, está lá descansado. Eu levantei o braço dela aqui, a hora que eu largar, caiu, bota lá, não vai. Não vai porque não tem. O caminho não está formado. Eu vou dar um exemplo agora com o segundo movimento, tá? Só deixa eu dar uma olhada. Tá. Vou dar um exemplo agora no segundo movimento, que é aí agora a junção do movimento, a junção do alongamento lateral com a contração glútea, que dá a minha batida lateral de quadril. O que normalmente acontece dentro da sala de aula é exatamente a mesma, exatamente a mesma compensação que acontece desse meu desvio, tá? Então eu vou fazer aqui. Deixa eu ler. Ó, vou fazer a minha batida de quadril, lateral. Estou ensinando para o meu aluno. Agora eu, Mary, sou professora. Maria, é para fazer assim. O que normalmente acontece, isso aqui. E o que normalmente acaba acontecendo é tu pegar e me puxar. Chegar aí pra fazer isso aqui, ó. Não faça isso. Não pegue. Tá? Manda ela bater na tua mão. Ó. Bate na minha mão. Enquanto não bater, não tá bom. Tá? A parede entra aqui também, mas aí a parede é só para não girar. Né? A parede vai servir para não girar.
Mas para levar o quadril bem na lateral, eu tenho que colocar alguma coisa que ela tenha que sentir. Que ela vai tocar ali, né? Para que o movimento saia correto. Exato. Agora nós temos... Outra coisa. Pode falar. A amplitude do movimento da Mary é muito grande. Né? O Pois aluno, quando começar, eu não vou botar a mão aqui, porque ele não vai, né? Eu vou botar, ele parte da posição natural aqui, eu meço bem pertinho, empurro a minha mão. Né? Eu até vou fazer um adendo nessa parte. A gente acha muitas vezes que batida lateral é um movimento inicial, mas não é. Aqui, como eu tô mostrando pra vocês, eu juntei a minha contração glútea com o meu alongamento lateral. Às vezes é muito importante, quando seu aluno acaba não entendendo o movimento, separar. Na verdade, não é nem voltar, porque muitas pessoas acabam não dando o alongamento primeiro, depois a batida glútea e depois juntando. Muita gente acaba fazendo tudo junto. Às vezes o indicado é justamente fazer isso. Pera, calma aí. Ele entendeu a batida glútea, mas ele não tá entendendo o alongamento lateral. Ele não tá conseguindo fazer isso. Ele tá fazendo isso aqui, ó. Volta, tira a contração, tira a batida e trabalha aqui, ó. Lateralidade. Isso com é o outra aluno. coisa, nem precisa da mão. Exatamente. Tu ia falar mais alguma coisa? Não. Primeiro movimento que aprendi foi a batida, ó, viu? Agora a gente tem uma terceira situação, né? Que é um pouco mais avançado, que é a questão do nosso básico egípcio. Isso acontece muito. Tudo isso que eu tô pegando aqui pra vocês, agora entra a minha parte de fisioterapia. Tudo isso que a gente tá pegando, que acaba tendo essa compensação, esse giro, é por fraqueza ou não ativação de uma musculatura chamada glúteo médio, tá? Glúteo médio, até a gente conversou ontem, que existem algumas maneiras de tu sentir o glúteo médio sem ser na dança, utilizando outras ferramentas, né? Como a elevação, tudo, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas só para vocês entenderem que sim, é uma deficiência, uma fraqueza ou um não entendimento da ativação desta musculatura. Mas estamos pegando aqui um caso de uma professora ou um aluno que não saiba a anatomia, que não conheça essa musculatura, mas queira mesmo assim ensinar ao seu aluno. Claro que o correto, né, seria saber a musculatura que deve ser ativada em cada movimento, tá? Terceira situação, terceiro caso, então, nosso básico egípcio. Nosso básico egípcio, estou eu, professora, lá no espelho, pode ficar. No espelho, mostrando o movimento. E a Maria tá aqui, ó. E a professora tá aqui, ó. Dissociação. E a Maria. Dona Marta. Eu até lançaria para vocês. O que vocês fariam? O que vocês fariam? O que a gente pode fazer, Mary? Bom, primeiro caso de tudo, eu fracionaria o movimento, tá? Isso é uma forma de trabalhar. Tá? Só usando cima e baixo, sem o meu pé no chão, pro meu aluno entender que ele não pode cair com o meu quadril, tá? Então, cima e baixo, sem que haja, então, a queda do quadril. E a outra coisa, né? Percebam, né? Quando ela faz o movimento correto, ó, olha onde é que tá a cabeça. Faz o movimento errado. Aí vocês vão dizer assim, o que eu vou falar para vocês? Pega aqui assim, bota a mãozinha em cima da cabeça e diz, não desgruda da minha mão, tá? Ela vai desgrudar um bocado de vez. Mas, Marta, você tá ficando maluca. Você acabou de dizer que não era para botar a mão no aluno. Eu poderia colocar aqui uma madeira, uma coisa, não serve um livro, porque o livro vai junto. Mas eu poderia colocar qualquer coisa fixa aqui. Eu simplesmente estou fazendo que o cérebro dela perceba aonde a cabeça está. Eu estou fazendo que a percepção dela venha para o couro cabeludo aqui no topo. Então ela vai fazer o movimento, vai baixar, minha mão não vai, ela vai sentir que desgrudou.
Então ela vai começar a tentar segurar a cabeça lá em cima, tá? Então, nesse caso, pode tocar. Por quê? Porque eu não estou induzindo o movimento. Eu não estou empurrando ela para baixo, nem segurando ela pelos cabelos aqui, tá? Então, simplesmente vou botar a mão e ela vai sentir que ela não pode soltar dali. Bom, eu acho que peguei esses 3 casos, né, que é bem comum na dança do ventre acontecer. Se vocês quiserem uma explicação de outro movimento, mas eu acho que eu peguei um movimento bem comum dentro da dança do ventre. E agora tem uma pergunta que pra mim é uma das mais importantes, a gente já tá acabando, que a pergunta que eu faço é a seguinte: como não, mas a gente pode acabar lesionando o nosso aluno por não saber ensinar de forma correta? Com certeza. Com certeza. Se o aluno não fizer o movimento correto, né? Dependendo do movimento... Vou pegar até o básico egípcio, tá? Que no caso, só te cortando um pouquinho, como a gente tem uma inatividade de glúteo médio, acaba compensando, é muito possivelmente ou comum, provável que aconteça uma bursite trocantérica ou uma tendinite, né? De quadril. Então, nesse caso, por exemplo, se o meu aluno continuasse troteando, tá? Mas... É isso mesmo. Até porque de lesão quem entende é ela, não sou eu. Mas eu queria só que tu pra não explicasse... Para não chegar a isso. Até porque, gente, tem uma coisa, né? Se você... quando você vai fazer a orientação, você vai corrigir o seu aluno, tá? Você... deve fazer isso o mais rápido possível, no sentido do tempo que ele está repetindo. Não deixar ele repetir muitas vezes. Por quê? O que eu acabei de falar agora há pouco? Repetição leva a automatismo. Cria-se aquela rede, né, que vai resultar naquele movimento. E você automatiza o movimento, tá? Aí você passa para um outro professor, ou o professor muito mais tarde vai chegar e vai dizer: não, mas você não podia riar. Só que você vem falando isso, né? Quando é que você veio falar isso? Agora, para ele corrigir, tem gente que diz assim: mas se ele automatizou errado, a gente tem que tirar aquele automatismo. Gente, ninguém tira nada. Automatizou, tá lá, ficou, né? Então, o que você vai fazer? Você vai criar um outro automatismo, vai fazer um movimento paralelo, né? Que vai ter que ser repetido tantas vezes quanto foi o outro e mais um tanto. Né? Para quê? Para na hora que desencadeia o movimento, ele desencadear certo. Por exemplo, né? A gente pode pegar o caso justamente da pessoa que faz um alongamento lateral, mas acaba rotando, né? A vida inteira ali, o seu aluno tem uns 5 anos de dança. Vamos dizer que 3 deles, ele sempre fez assim e ninguém nunca falou nada. Mas aí, seu aluno chegou lá na Marta e a Marta: olha, não pode ser feito dessa maneira, tá errado. E agora? E agora? Agora você vai usar todo esse processo de orientação que a gente falou, para que ele possa entender o movimento certo. Né? Então, eu vou se ele faz uma rotação, eu vou encostar lá na parede, eu vou fazer, usar o artifício que eu puder usar. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Utilizando a parede para vocês verem, tá? Pra não rodar. Ó, eu acho até que se tu colocando a mão no lado para conseguir fazer a amplitude, pode, né? Então, ó, eu tô com a mão do lado aqui, tá? Para ela vir. Ela vem, ó. Ela vai e vem. Sem desencostar os glúteos da parede, nenhum dos dois. Eu não tô nenhum nem outro. Os dois estão encostados. Deslizando na parede. E ela vai começar devagar e vai acelerando e depois vai colocando a contração glútea junto e sai o movimento, tá? Só tem uma coisa. Até o professor, vocês quando usarem na situação dessa, vocês vão dizer: mas que bom, então ele já entendeu. Entendeu? Entendeu. Mas se não repetir muito, na hora que entrar numa coreografia, ela tiver que fazer o movimento, pronto, gira na hora, tá? Porque sempre na hora, né, que você vai
porque eu digo assim, na hora que você está sob pressão, o cérebro vai procurar o caminho mais rápido. Qual é o caminho mais rápido? O que já estava automatizado. Se o outro caminho certo não tiver mais automatizado ainda para suprir o outro, não tem solução. Eu posso dar aquele exemplo da dança, da natação, da Claro. A gente pegava muito aluno na faculdade, né, que nada em rio, que nada em lago, que nada em banhado. Então, normalmente ele nada com os bracinhos assim e a cabeça para frente. Né? Aí você, super automatizado, começou a nadar 5, 6, 7 anos de idade. Né? E aí chegou na faculdade, quer aprender a fazer o nado crawl todo direitinho, né? Ele vai, você explica, usa todos os artifícios necessários para que ele entenda o movimento. Quando você vê, ele está nadando, né? Vai lá 6 metros, 12 metros, nadando bem direitinho. Aí chegava no final da aula e dizia, bom, gente, agora para relaxar, vamos fazer uma competiçãozinha aqui, né? 6 aqui no bloco, vamos embora, larga. O que acontecia com aquele que tinha acabado de aprender o nado crawl todo bonitinho? Por quê? Sob pressão, na hora da pressa, ele não vai lembrar de fazer, por quê? Porque esse movimento aqui está sendo todo pensado ainda. Onde é que está saindo a minha mão? O cotovelo está elevando, a cabeça está girando, a mão está entrando, né? Então, é uma coisa que ele só consegue fazer lento. Então, ele vai ter que repetir, acelerar, até automatizar, né? Por isso que é muito importante até isso que ela está falando. Na questão, vamos pegar um movimento aqui que ela viu agora há pouco tempo, né? Como é que eu posso dizer? Sofrendo, que é no shimmy, né? Então, a vida inteira ela me viu dobra e estica, na vida inteira, que minha avó está comigo desde sempre, e viu agora, ultimamente, dizendo que não é o dobra e estica, e sim o relaxamento das musculaturas. E quando, isso é muito normal, eu sempre falo que o shimmy não é um movimento de base, nem um movimento iniciante, porque ele é muito complexo. É muito comum acabar acontecendo isso. Vamos pegar um aluno iniciante que nunca dançou, de começar a tentar tremer e um joelho começar a travar, porque ele não consegue esse movimento, ele não conhece esse movimento e nem está automatizado. Agora, já no caso da Mary, que muitos anos fez o dobra e estica, acabar tentando soltar a musculatura e do nada voltava pro dobra e estica. Então, eu até mostrei pra ela e às vezes a gente fica até meio puto da cara, posso falar isso? Que a gente tá treinando, já tá em 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a resposta que ela me deu foi, quantos anos tu fez assim? Vai ter que fazer o dobro. Então, mas ela já conseguiu. Agora a gente praticando. Mas é muito importante eu dar esse exemplo pra vocês, porque foi uma coisa errada. Né? Foi um aprendizado errado do dobra e estica, que depois de muitos anos, depois de 13 anos, foi ensinada de uma outra forma que não é lesiva e, claro, muito mais correta, né? Muito mais anatômica e biomecânica. Então, pra mim, que tenho esses 13 anos de dança fazendo de forma que não era o ideal, agora pra 2 anos só tentando fazer de outra forma. Então, para vocês verem como que aprender de maneira errada é muito problemático, né? E lesivo, né? Porque daí... E uma coisa interessante, quando ela estava nessa fase do dobra e estica, eu às vezes ia assistir festival, né? E eu dizia para ela, Mary, por que a fulana parece tão natural o jeito que ela balança e ela tem... Eu chamava de curso, né? Um curso de quadril tão amplo. Ela é ela, eu sou eu. Por quê? Porque ela não tinha explicação, né? Do como é que efetivamente fazia aquilo. Né? Aí até que deu certo, né? Pode sentar. Então, gente, para vocês entenderem um pouquinho aqui do que é, da importância da aprendizagem motora, né? Dentro da dança do ventre, é claro que, como minha avó falou, a aprendizagem, ela tá
em tudo na nossa vida, 24 horas por dia, até dirigir um carro, até, né, todas as... Mary, pra você, qual é um movimento iniciante para começar nas primeiras aulas? Esse que eu dei hoje aqui na prática com a doutora Marta, que é a contração glútea. É muito importante, até ela estando aqui comigo do lado, pode falar um pouco mais essa questão. É muito importante vocês saberem quais são os movimentos que originam outros movimentos. Porque às vezes a gente tem essa visão muito errada dos movimentos de base, né? Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas dando batida lateral como um movimento de base. Só que se vocês forem ver a fundo o movimento, ele é a junção de uma contração glútea com um alongamento lateral. Então, sempre tem que começar do início, do princípio, né? Primeiro, o que é uma contração? Fazer sem outro movimento, sem o alongamento. Primeiro, uma contração de glúteo. A contração de glúteo, vocês vão ver que ela vai ser usada no básico egípcio depois, então vai ser muito mais fácil vocês ensinarem o básico egípcio depois, porque ela já vai ter entendido como é que se faz uma contração glútea. Então, lembra daquela contração glútea que a gente já trabalha toda a santa aula? Então, agora em vez, a gente vai fazer duas. Só que na segunda, a perna esquerda vai dar um chutinho, ou vai liberar. Então é assim. É assim que às vezes a gente acaba criando, é como a Marta falou, a gente acaba criando o quê? Vendo o aluno vendo o professor no espelho, e ele acaba criando a sua forma de fazer o movimento, e às vezes essa forma não é a forma correta. E às vezes a gente só percebe que não é a forma correta, agora é uma coisa minha mesmo, eu acho que tu vai concordar comigo. Às vezes a gente só vai enxergar, entender que a forma que ele aprendeu, aquele movimento de base não é a correta, quando a gente já tá no movimento avançado. Porque o movimento não sai. E faltou foi a base. E faltou foi a base. Então, é muito importante saber justamente trabalhar os movimentos de base, porque na dança do ventre, eu tô falando na dança do ventre, nenhum movimento intermediário ou avançado, se chamarem assim, é junção de outros movimentos de base. Então, a dança do ventre, ela fica mais difícil quando a gente tem junções de movimentos. Então, é muito importante que os movimentos de base, eles sejam, primeiro, identificados como um movimento de base, como um movimento, não uma junção deles. E eu acho que daí é colocando mesmo no corpo para saber, será que isso aqui é um movimento só, é um comando só, será que são dois? O que eu tenho que fazer para chegar nesse movimento? A contração glútea, você pode começar uma coisa bem simples. O seu aluno não sabe, tá? O que é contração glútea. Aqui eu já estava mostrando com flexão e extensão de joelho, mas seu aluno não sabe o que é contração glútea. Então, você pode pedir pro seu aluno, como ela falou aqui, ó. Bota a mão no glúteo, tá? Eu tô aqui com as minhas pernas, estendidas. Bota a mão no meu glúteo. Isso aqui, ó. Isso é uma contração glútea. Esse é o primeiro... Bota no teu. Agora vai. Isso aqui, ó. Isso aqui é o primeiro do primeiro movimento. É você saber a musculatura que tá contraindo. Feito, flexiona o joelho. Agora repete. Flexiona o joelho. Repete. Fazendo novamente essa contração glútea. Entendido? Lateral. Entendido lateral. Entendido lateral? Flexiona. Lado. Flexiona. Lado. Então, eu sempre gosto de trabalhar nessa questão de... não sei se fala destrinchar o movimento. Seria fracionar o movimento. Porque daí a gente consegue mais claramente trabalhar com esse meu aluno. Nossa, a gente tem 30 segundos. Gente, eu só tenho que agradecer. Eu também. Muito obrigada a vocês. E qualquer coisa, sigam a doutora Marta, que ela tem muito conteúdo pra vocês.
Muito obrigada por esse ano inteiro com a gente. Agradeço de coração, de verdade. A gente está à disposição também para sanar qualquer dúvida. E até o ano que vem.